enviar aqui a Jussara, ela teria que aparecer embaixo, né? Vamos ver aqui, a Jussara tem 30 anos. Vou clicar em enviar. Vamos ver aqui na nossa planilha. Ó, repare que a Jussara veio para primeiro. Ó. Era para ela ter aparecido aqui pelo padrão normal do Google. Mas como a gente executou um código, ela já veio automaticamente para cá. Fala, turma! Nesse tutorial, eu vou ensinar para vocês como a gente consegue ordenar as respostas vindas de um formulário do Google. Então, às vezes a pessoa vai preencher ali o formulário, vai cair na planilha, e ele sempre cai da seguinte maneira. Quando cai uma nova resposta, ela é ordenada embaixo, na linha de baixo, e assim vai ordenando. Eu vou ensinar como alterar essa ordem. Então, às vezes você quer que as respostas apareçam em cima, ou às vezes você quer uma ordem alfabética. Então, isso é possível aqui dentro do Google. Desde já eu peço a você que, se esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no Web Design em Foco, que isso nos ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários também se você conseguiu implementar o que foi ensinado aqui nessa aula e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Tranquilo? Então vamos lá. Eu já estou aqui com o meu Google Drive aberto, vou vir em novo, vou abrir um novo formulário. Vou dar o nome dele aqui de formulário mesmo. Então vai ser o nomezinho dele de formulário. Vamos ir aqui nas configurações dele, configurações, e vamos tirar essa parte de coletar aqui endereço de e-mail. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta, nome, para a pessoa responder um nome, e vou colocar mais uma questão aqui que vai ser a idade. Tá? Então vão ser apenas duas respostas, nome e idade. Vamos abrir aqui. Então, o que acontece? Quando eu coloco aqui, por exemplo, Tiago, e coloco 18 anos, clique em enviar, ele enviou a resposta. Para a gente verificar essa resposta na planilha, a gente volta aqui na parte de edição e vai em respostas. Já tem o íconezinho da planilha, a gente vai vincular uma planilha, né? Tá, aqui eu vou dar o nome dela de formulário respostas e vou criar essa planilha. Vamos ver aqui se no Google Drive se ela foi criada. Então, tá aqui, ó, a planilhinha formulário respostas. Então, beleza, já criou aqui o Tiago com idade 18. Vou criar mais duas respostas. Vai ser a Thaís com 16. E vou enviar mais uma que vai ser a Mariana com 10. Então, são essas três informações aqui. Vindo aqui na planilha agora, o que vocês vão reparar? Ele vai inserindo as respostas para baixo. Né? E o que acontece? Às vezes você tem um formulário com centenas de respostas e aí você vai ter que descer a barra de rolagem até lá no fim para conseguir ver as últimas respostas. Então isso às vezes não é muito interessante. Então existe a possibilidade de a gente ordenar colocando as novas respostas em cima. Assim como eu falei, tem jeito de ordem alfabética, numeral e assim por diante. Então vou explicar como fazer isso. Vamos vir aqui então em extensões, AppScripts. Então aqui abriu a parte de código JavaScript, né? Vou criar as variáveis globais app, que é a nossa parent class, né? Chamando a spreadsheet app. Let spreadsheet, que vai receber a app.getActiveSpreadsheet. E vou ter também a let sheet, que vai receber a spreadsheet.getSheetByName, onde a gente vai pegar a aba aqui, ó, respostas ao formulário 1. Então tá aqui as nossas variáveis, né? Agora, eu vou criar a funçãozinha que vai ordenar as respostas vindas do formulário. Né? Então, está aqui, sort after form submit. Então, vai ordenar após o envio do formulário. E aqui, ó, a gente vai colocar aqui dentro a seguinte função. A gente vai chamar a nossa aba, né, que é as respostas ao formulário. Lembrando que o nome da aba aqui tem que ser exatamente o que você tiver aqui na planilha. Então, se você colocar aqui, mudar aqui, por exemplo, para respostas, você tem que colocar lá também o mesmo nome, né? Então, aqui seria respostas. Não esquece desse detalhe, senão vai dar problema aí. Então, a gente vai chamar a nossa aba. E aqui a gente tem um método que chama sort. Tá? A gente tem o método sort, onde a gente informa primeiro a coluna e depois true ou false para descendente ou ascendente. Então, a coluna aqui, caso a gente queira que as novas respostas apareçam em cima, é a coluna 1, né? Porque aqui a gente tem sempre a data e horário. Então, a gente vai colocar da seguinte maneira, ó, pela coluna 1,
e vamos executar essa função só para ver aqui. Ó. A primeira vez ele vai pedir uma permissão, né? A gente vai executar e vai permitir. É só a primeira vez que ele pede essa permissão. Então, voltando aqui agora que foi executado, vocês reparem que não mudou nada, né? Isso porque, quando a gente coloca dessa maneira, ele coloca na ordem crescente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui, ó, no segundo parâmetro e passar false. Ou seja, eu quero de maneira descendente. Então, vou executar aqui. Agora, repare que ó, ele ordenou o Tiago, que foi o primeiro cadastro, ficou embaixo, Thaís e Mariana. Mas aí você vai me perguntar, mas aí não resolveu nada, porque eu vou ter que ficar clicando em executar toda vez para fazer isso, e aí que entra o pulo do gato. Aqui, se você vier aqui na parte à esquerda, acionadores, vocês vão ver que existe a opção de acionador após envio do formulário, e é isso que nós vamos fazer aqui, e dessa forma a gente vai conseguir executar a função depois do envio do formulário. Então aqui embaixo a gente tem a opção de adicionar um acionador, a função é essa que a gente criou, ó, sort after form submit. Aqui, a origem, a gente vai colocar ao enviar o formulário. E a gente cria esse acionador aqui. O que eu estou dizendo aqui para o meu código é o seguinte, toda vez que tiver um envio de um formulário, eu quero que ele execute essa funçãozinha que a gente criou. Vamos ver se vai dar certinho. Vou permitir aqui. Então, agora eu tenho um acionador que é acionado quando eu envio um formulário. Vamos fazer um novo teste aqui. Ó. Deixa eu só fazer o seguinte. Em tese, quando eu criar aqui a Jussara, ela teria que aparecer embaixo, né? Vamos ver aqui, a Jussara tem 30 anos. Vou clicar em enviar. Vamos ver aqui na nossa planilha. Ó, repare que a Jussara veio para primeiro, ó. Era para ela ter aparecido aqui pelo padrão normal do Google. Mas como a gente executou um código, ela já veio automaticamente para cá. Vamos fazer de novo aqui. Vou enviar aqui o Roberto, que tem 12 anos, e vou clicar em enviar. Então, repare, ó, Roberto também apareceu em cima. Então, dessa forma, agora a gente ordena pelo carimbo de data e hora, porque a gente escolheu a primeira coluna. Toda vez que tiver um novo registro, ele vai aparecendo em cima, né? Então, agora você pode ter dezenas e centenas de registros aqui, né? Que sempre os mais novos vão ficar em cima. Ah, mas eu queria que aparecesse fosse na ordem alfabética. Da mesma maneira, aqui a gente tem um nome. O que muda no nosso código, né? Vindo aqui, voltando aqui no nosso código, o que vai mudar é, aqui a gente trabalhou com a primeira coluna, aqui a gente vai trabalhar com a segunda coluna. No caso do nome, como eu quero por ordem alfabética, esse segundo parâmetro a gente oculta ele, porque agora eu quero na ordem alfabética. Então, vou colocar a coluna 2 e sem o false, porque esse aqui quer dizer que é descendente, né? Vamos fazer mais um teste. Vou criar aqui o Zeca Tatu com 17 anos. Vou clicar em enviar. Repare que agora ó, a gente ordenou pelo nome, não mais pela data. Então, eu tenho a Jussara, a Mariana, o Roberto, a Thaís, o Tiago e o Zeca Tatu agora por ordem alfabética. Da mesma forma, se eu quisesse fazer pela idade, né, ou qualquer coluna da minha planilha. Tranquilo? Então, foi esse código aí simples que a gente fez. Lembrando que esse código também está aí na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Com um código simples e um acionador de envio de formulário, a gente consegue ordenar as respostas do nosso formulário de maneira automática, sem precisar ter nenhum trabalho e ali de forma bem simples a gente consegue pelo critério que a gente quiser. A gente ainda consegue fazer outras coisas, como, por exemplo, separar feminino de masculino em abas diferentes, separar por cargo em abas diferentes. Mas caso você queira se aprofundar mais, a gente oferece um suporte premium e aí você pode entrar em contato com a gente passa o orçamento e aprofunda mais nesse assunto. Tranquilo? Por hoje é só. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.